Bom, desculpem aí porque a nossa caixa de som deu um defeitinho aí, vamos ter que consertar, então estamos no gogó, aí tá meio complicado. Vamos ler do Srimad Bhagavad Gita, do Srila Prabhupada, Bhagavad Gita como ele é, capítulo 12, verso 2, serviço devocional. Todo mundo pode acompanhar, todo mundo tem e repetir, tá? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanodyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopeta. Shradhaya Parayopeta. Teme Yukta Tamamata. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanoyeman. Maya Veshamanoyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopeta. Shradhaya Parayopeta. Teme Yukta Tamamataha. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanodyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopetas. Shradhaya Parayopetas. Teme Yukta Tamamata. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanodyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopetas. Shradhaya Parayopetas. Teme Yukta Tamamata. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Uvacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanoyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopeta. Shradhaya Parayopetas. Teme Yukta Tamamataha. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanodyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopetas. Shradhaya Parayopetas. Teme Yukta Tamamata. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanodyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopeta. Shradhaya Parayopetas. Teme Yukta Tamamata. Teme Yukta Tamamata. Shri Bhagavan Vacha. Shri Bhagavan Vacha. Maya Veshamanoyeman. Maya Veshamanodyeman. Nitya Yukta Upasate. Nitya Yukta Upasate. Shradhaya Parayopeta. Shradhaya Parayopetas.
avisando que parou. Deu. Shri Bhagavanu Vacha. Shri Bhagavanu Vacha. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Mai. Mai. Em mim. Em mim. Aveshya. Aveshya. Fixando. Fixando. Manaha. Manaha. A mente. A mente. Ye. Ye. Aqueles que. Aqueles que. Man. Man. Me. Me. Nitya. Nitya. Sempre. Sempre. Yuktaha. Yuktaha. Ocupados. Ocupados. Upasate. Upasate. Adoram. Adoram. Shraddhaya. Shraddhaya. Com fé. Com fé. Paraya. Paraya. Transcendental. Transcendental. Upetaha. Upetaha. Dotados. Dotados. Te. Eles. Eles. Me. Por mim. Por mim. Yuktatamaha. Yuktatamaha. Muito perfeitos em Yuga. Muito perfeitos em yoga. Mataha. Mataha. São considerados. São considerados. Tradução. Vamos repetir. A Suprema Personalidade de Deus disse. A Suprema Personalidade de Deus disse. Aqueles que fixam suas mentes. Aqueles que fixam suas mentes. Em minha forma pessoal. Em minha forma pessoal. E sempre se ocupam. E sempre se ocupam. Em adorar-me. Em adorar-me. Com grande fé transcendental. Com grande fé transcendental. Eu os considero muito perfeitos. Eu os considero muito perfeitos. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Em resposta à pergunta de Arjuna, Krishna diz claramente que aquele que se concentra em sua forma pessoal e que o adora com fé e devoção, deve ser considerado muito perfeito em yoga. Quem está nessa consciência de Krishna desconhece atividades materiais, porque tudo o que se faz, é para Krishna. O devoto puro está sempre ocupado. Às vezes ele canta, às vezes ele ouve ou lê livros sobre Krishna, ou às vezes cozinha para sadhana, ou vai ao mercado para comprar algo para Krishna, ou às vezes lava o templo ou as panelas. Tudo o que faz, ele não deixa passar um só momento sem devotar suas atividades a Krishna. Semelhante ação está em Samadhi completo. Magyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritanjena Tajmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Upakadat Mahyam Dadati Swapadantika Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Shri Bhagavan Vacha Maya Veshya Mano Yeman Nitya Yukta Upasate Shraddhaya Parayopetas Teme Yukta Tamamataha. A Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande fé transcendental, eu os considero muito perfeitos. Então aqui nós estamos ouvindo uma
resposta para uma pergunta que, na verdade, Arjuna já sabia, mas ele só queria que Krishna falasse para confirmar, para todo mundo ouvir, para o nosso entendimento, para o nosso avanço em compreensão verdadeira. Porque o Bhagavad Gita é um tratado que vem desde você adorar, se fixar na busca da concentração da mente, do desenvolvimento do conhecimento, do entendimento do aspecto impessoal de Deus, a caridade. Krishna foi dando para Arjuna todos os argumentos que, num crescente, faz com que o ser humano avance em conhecimento dele. E aqui agora é a conclusão. Isso aqui é a conclusão. Mesmo porque Krishna tratou da fé, Krishna trata dos seus aspectos, tanto impessoal quanto pessoal, localizado no coração de todas as entidades vivas, como que é encontrado pelo Yogi. E tudo isso é caminho para alcançar a compreensão da verdade absoluta. Agora, Krishna está falando quem é aquele que desenvolve o conhecimento mais perfeito, quem é aquele que alcança a perfeição. Yoga quer dizer união. Yoga não tem diferença yoga de religião. Religião é religar. Yoga é união, religar. Agora, religar com quem? E de que maneira? Caridade, mera caridade, que já é a melhor coisa que uma pessoa pode fazer nesse mundo material, o bem para os outros, em última instância, é o melhor bem para si mesmo. Então isso daí, materialmente falando, já é o melhor bem. Ser piedoso. A busca da compreensão do aspecto impessoal de Krishna através do desenvolvimento do conhecimento é o começo do caminho da transcendência. Essa pessoa já não é mais uma pessoa comum, já é um transcendentalista. Só que de terceira classe, o mais rudimentar, o mais neófito. E o próximo passo é a união através da meditação transcendental, a yoga, que é Dhyana Yoga, buscar se relacionar com aquele que é o amigo, o bem-querente, o que testemunha todas as atividades e outorga todas as possibilidades da alma satisfazer os seus intentos, a super-alma que está junto com a alma no coração. Isso é mais elevado. Mas mais elevado que tudo isso é conhecer a pessoa que se manifesta de todas essas maneiras, mas na sua forma pessoal. Então, vejam bem, a Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal. Mas então, primeiro a gente tem que saber que Deus tem uma forma. E que forma é essa? Quem é Deus? Porque o mundo inteiro não sabe disso. Talvez alguns na Índia antiga, na Índia hoje em dia, mas o mundo só ficou sabendo disso porque Prabhupada veio de lá, do berço do conhecimento transcendental, e trouxe essa informação. Mas se a gente perguntar aqui para qualquer um, como que é Deus para você? Não é? Qualquer religioso, que então é piedoso, né? Qualquer estudioso da verdade absoluta, vai no máximo arriscar. É um velho barbudo sentado numa nuvem com um livro, escrevendo, olha, um pecado para você e uma caridade para você. O pecado para... poxa, já velhinho escrevendo assim, já pensou as atividades de todo mundo, né? Não há quem aguente, né? Nem Deus aguentaria desse jeito. Então Deus não é assim, nem é o velho, nem fica anotando uma atividade piedosa aqui, uma pecaminosa ali, nem, isso não é Deus. Isso não é Deus. Deus é Navadhyovana, Deus é transcendental, nunca envelhece. Então, primeiro a gente tem que saber quem é Deus. E Krishna se manifestou nesse mundo há 5.000 anos, na sua forma pessoal, como
pastorzinho, que depois cresceu, saiu do vilarejo que ele vivia, Vrindavana, e se transformou num líder opulento, um grande rei, e teve diferentes atividades nesse mundo como rei. E assim, 2 olhos, 2 braços, 2 pernas, um ser humano comum para quem olha e vê assim, mas Krishna é sempre transcendental. Então essa é a forma pessoal que quando ele estava no meio do campo de batalha de Kurukshetra, que teve essa contenda, onde ocorreu essa batalha, ele estava instruindo Arjuna, e esse é o que foi falado aqui há 5.000 anos, o Bhagavad Gita, ele falou isso aí. Bhagavan é aquele que contém as 6 opulências na sua totalidade. É a pessoa que é pleno em riqueza, beleza, força, inteligência, né? Conhecimento, fama e renúncia. 6 opulências que só, por isso que o nome diz Bhagavan. Bhaga são essas qualidades e Van quem contém. Quem contém essas qualidades todas na sua totalidade, o mais rico, o mais inteligente, o mais famoso, o mais belo, o mais poderoso e o mais renunciado é Deus. O mais famoso e o mais renunciado é Deus. Então essa é a pessoa suprema. E estava ali há 5.000 anos, falou o Bhagavad Gita, instruindo Arjuna aqui nesse mundo, Bharatavarsha, hoje Índia, na época Bharatavarsha. Então ele fala isso daí, não Arjuna, dentro de todo mundo que busca a verdade, dentro de todo mundo que quer acertar como ser humano, a perfeição é, ele falou num capítulo aqui do Bhagavad Gita, o capítulo 8, verso 7, ele falou, Tasmat Sarveshu Kaleshu Mama Nusmara Yudyatya Mayar Pita Mano Buddhi Mameva Shasya Sanshaya. Arjuna, pensa sempre em mim nessa forma que você está vendo aqui, que eu estou aqui com você, nessa forma de Krishna. Não pensa nas formas de Vishnu, que tem 4 braços, que são expansões minhas. Não pensa nos diferentes Dashavataras, os 10 principais encarnações minhas, manifestações. Não pensa o que dizer de pensar em semideuses, que não são Deus, que são agentes administrativos de Deus, ou pensar em qualquer outra coisa. Ele falou, pensa sempre em mim, nessa forma que você está vendo aqui, que essa é a minha forma mesmo última. É isso aqui, sou eu dessa maneira que me expando de tantas outras maneiras, de tantas outras formas. Então, pense sempre em mim nessa forma. E ao mesmo tempo, cumpra com seus deveres ordinários, com seu dever prescrito, com o que está reservado para você por Dharma, porque cada um vive um karma, e o karma seu é esse, e agora é um guerreiro, está na guerra. Então pense sempre em mim na forma pessoal, na minha forma pessoal de Krishna, e ao mesmo tempo, não hesite, leve a cabo o seu dever prescrito de lutar, encare essa vida, essa guerra contra a energia ilusória, essa luta pela subsistência, pela sobrevivência desse mundo, com muita garra, mas sempre pensando em mim, nessa forma que é a minha forma última, perfeita, transcendental. Ishvara Parama Krishna Satitananda Vigraha. Krishna, diferentemente de todos nós, ele pode aparecer em qualquer forma, que ele é sempre transcendental. Mas ele, como a pessoa original, ele é Ishvara Parama Krishna, o controlador supremo que está sempre nessa forma transcendental, é sempre transcendental sobre todos os aspectos. Anadiraj Govinda, ele é eternamente um pastorzinho de vacas na sua forma original, pena de pavão no cabelo, na cabeça, guirlanda de flores, decorado com polpas de sândalo, sininho de tornozelo, para quando ele dança, acompanhar o som, tocando sua flauta, que é tão poderoso o toque da flauta de Krishna, e quando ele toca, ele cria o universo. A sílaba Om é vibrada por Krishna, a flauta de Krishna.
Tudo isso, então isso aí é Ishvara Parama Krishna, o Senhor transcendental, sempre transcendental, controlador de tudo, de todos. Anadiradi Govinda, que é a causa de tudo que existe, de todos, de nós como almas, de nós nesses presentes corpos, de todos os corpos, de todos os planetas, semideuses, homens, animais, insetos, plantas, vegetais, tudo. Ele que é a causa de tudo, ele que é a origem de tudo, ele que é a semente de tudo, Anadiradi, ele é esse Govinda, que está... Por que Govinda? Porque Govinda é aquele que está sempre apacentando as vacas e dando prazer, satisfazendo os sentidos das pessoas santas, os brahmanas, dos devotos dele. Esse é o nome Govinda. Go quer dizer vaca. Anadiradi Govinda, então ele é a causa de tudo, a origem de tudo, e ele não tem outra origem. Sendo que tudo, todo o restante, todos os outros têm origem, e a origem é ele. Só que ele não tem, ele é a origem dele mesmo. Anadiradi Govinda. Sarvakara Karana, e nada acontece fora do controle dele, tudo está sob o controle de Deus. Então Krishna falou, Arjuna, pensa sempre em mim nessa forma, porque eu sou essa pessoa última, pessoa suprema. Eu sou Bhagavan, Shri Bhagavan Uvacha. Uvacha quer dizer falou. Então Krishna disse isso. Arjuna, pense sempre em mim dessa forma aqui, porque é a forma mais elevada de meditar em mim. E ao mesmo tempo, tenha a sua vida normal, execute seus deveres prescritos, cumpra com o seu trabalho, leve a cabo o seu dever prescrito de lutar. Por quê? Porque ocupando assim a sua mana, sua mente, buddhi, sua inteligência em mim, seguramente, fatalmente no final você virá a mim, voltará a mim. Então se a gente tiver uma vida assim, como foi esse recadinho que Krishna deu para Arjuna, no final nós vamos sair desse cárcere material, dessa prisão material, e voltar para Krishna, voltar para o mundo espiritual, o lugar de onde um dia saímos, um lugar para onde temos que voltar, e que uma vez que conseguirmos sair daqui, nunca mais retornamos nessa prisão material, nesse mundo temporário miserável, do Kalayama Shashvatan, onde tudo aqui é ansiedade, é lamentação, é fome, é sede, é definhamento e, por fim, morte. Onde não existem esses sadgunas, esses açoites, o mundo espiritual. Volta para lá. Quem pensar em mim vai me alcançar sem falta. Quem viver a vida inteira meditando em mim, na hora da morte vai se lembrar de mim. Então, por isso, o processo mais elevado de meditação é pensar em mim, mas na minha forma original, na minha forma verdadeira, última. O processo mais elevado para se religar comigo é executar essa yoga da devoção, bhakti, yoga da meditação favorável em mim, me favorecendo em tudo, sempre. Aí a gente pode dizer que, mas olha, eu até penso em fazer isso, pensar em Krishna e tudo, mas são tantos afazeres que a gente se perde, e isso não é nenhuma novidade, é assim mesmo. Isso aqui é o reino da energia ilusória de Krishna. Isso aqui é o teste para a alma condicionada sincera, para testar a sinceridade da alma que quer sair desse enredamento, dessa ilusão, quer voltar à lucidez, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Então é assim mesmo, vai ser sempre assim. Então lá na frente, depois nesse mesmo capítulo Alcançando o Supremo, que é o capítulo 8, que Krishna falou isso, para Arjuna pensar sempre nele na forma pessoal dele, última, e em nenhuma outra. Meditar assim. E, ao mesmo tempo, executar suas atividades, mas sem se desviar de que tem uma pessoa suprema, que eu tenho uma relação amorosa com ele, e eu tenho que buscar o resgate desse amor adormecido com ele, por ele. Porque esse é o amor verdadeiro. Então, mais na frente, aí, no verso 14 desse mesmo capítulo, Krishna fala de novo, confirma.
Ele fala Ananyas Chitta Satatam, Jomam Smarati Nityasha. Tasyaham Sulabha Partha. Partha é Arjuna, filho de Prita. Nitya Yuktaksya Yogina. Aqui, Nitya Yukta Upasate. Nitya Yuktaksya Yogina, igual. E Yoga, a união. A religação. A religião perfeita. O religare perfeito. Então o Krishna falou. A gente está falando, fixar a mente. Tenta fixar a mente em qualquer coisa. A mente, Arjuna falou para Krishna antes. Krishna, você está falando para eu concentrar a minha mente, mas eu vejo que parar a mente, concentrar a mente, é mais difícil do que parar o vento. Quem consegue parar o vento? Só a Dilma que queria ensacar o vento para guardar para a noite, para depois usar no outro dia. Lembra dessa história? Nossa, cada história. Bom, mas quem consegue parar o vento? Quem consegue controlar a mente? Então Krishna falou. Krishna falou. Ananyas Chitta Satatam. Jomam Smarati Nityasha. A mente fica fixa em mim quando alguém está fixo em me servir. Se alguém me serve o tempo inteiro, tudo bem, não estou lembrando de Krishna, mas estou trabalhando para Krishna, estou servindo Deus. Está concentrado, está com a mente concentrada. Então Krishna falou nesse verso, o poder da Bhakti Yoga, Sulabham, Tasyaham Sulabha Partha. É dificílimo concentrar a mente, parar a mente. Mas é muito fácil fazer atividade prática. Por isso que Bhakti Yoga quer dizer serviço devocional. E aqui Prabhupada deu umas dicas de como quem concentra a mente em Krishna vive. De como o devoto puro vive. Como ele vive? Às vezes ele canta, às vezes ouve, ou lê livros sobre Krishna, ou às vezes cozinha e oferece para Krishna para depois comer prasadam, ou vai ao mercado para comprar algo para Krishna, ou às vezes lava o templo, varre, lava as panelas de Krishna, sem ficar um momento sequer sem dedicar as suas atividades a Krishna. Então essa aí é a atividade do devoto que aparentemente não está com a mente fixa em Krishna pensando, Krishna, aquele menininho azul dos olhos de lótus, pena de pavão. Não está, isso aí vai ser difícil, mas estou servindo ele. Não é diferente, porque tudo que está relacionado com o transcendental supremo é transcendental. Tudo que está relacionado com Krishna não é diferente de Krishna. Então, as grandes almas deram esse exemplo e Krishna está explicando para Arjuna que basta fazer com que as atividades do dia a dia sejam dedicadas a ele, que está se lembrando dele. Isso é Bhakti Yoga. E o poder de Bhakti Yoga é que ele que é Tasyaham Sulabha Partha, quase impossível, Arjuna, de me alcançar, quase impossível de me obter, se alguém executa serviço devocional a mim, está com a mente fixa em mim. Então me obtém, me conquista, me consegue com muita facilidade, com muita simplicidade. Então por isso que nós somos Bhakti Yogis. Por isso que nós pregamos o serviço devocional, porque é a ocupação eterna da alma no mundo espiritual, de Veda Sarupahaya Krishnera Nityatas. Disse que a alma é servo eterno de Krishna no mundo espiritual. Portanto, embora ela não esteja agora no mundo espiritual, ela começa a praticar, resgatar essa consciência aqui e agora. Ela começa a fazer isso para se manter conectada com Krishna em yoga. Yoga da devoção, Bhakti Yoga. É isso que nós pregamos, Bhakti Yoga. Nós somos Bhakti Yogis. Os devotos de Krishna são Bhakti Yogis. Vaishnava quer dizer servo de Vishnu, Bhakti Yogi.
Bhakti Yoga. E os devotos que entendem o recado de Krishna, entendem o recado das almas liberadas, que não se esquecem de Krishna um segundo sequer, só vivem para Deus, como Prabhupada deu o exemplo para nós, como toda a sucessão discipular dá o exemplo para nós podermos nos iluminar. São um exemplo prático disso. Então, como fala o Vishnu Purana, quem entende isso e leva esse assunto a sério, Saharishtam, Mahatidram, Samorra, Satya Vibrahma, Janmurtam Shanam Vapi Vasudevam Nachintaye. As escrituras falam que Krishna é Vasudeva, Vasudeva é tudo, Vasudeva Sarvan Iti. E quem entende isso é só as grandes almas que sabem disso. Que tudo que existe na verdade é Deus, mas nem por isso ele é pedra, não, ele é a origem da pedra, ele existe como uma pessoa suprema por trás de tudo isso. Os devotos entendem isso. Então esse verso do Vishnu Purana fala que quem entende que tem que servir Krishna para não se esquecer de Krishna, manter a mente fixa através do serviço devocional, ele não se desvia disso, não se esquece disso, não para isso um segundo sequer, porque para ele, na opinião dele, esse um segundo significa a maior perda, a maior ilusão, a maior anomalia. Então ele quer estar lúcido, ele quer estar normal. Tudo que ele faz para Krishna. Tudo, tudo. E isso é possível. Isso é possível. O grande argumento da massa popular, do mundão material, e com razão também, porque isso é verdade, é que, talvez isso aí desse, se eu fosse um monge, estivesse lá no mosteiro, fosse viver para isso só, se eu fosse um estudante celibatário, um brahmachari, se eu fosse um retirante, um vanaprasta, que estivesse já me preparando para viver completa renúncia desse mundo, tomar a ordem de vida renunciada, que é sannyasa, viver só para a verdade. Para eles tudo isso é possível, mas para mim não. Então logo, por quê? Porque eu sou chefe de família, eu tenho compromissos, tenho meu dharma, meu serviço, minha casa, meus compromissos. Para mim é difícil. E esse argumento aí, não é argumento só aqui da cabecinha do Hare Krishna, aqui, nossa, não é. Esse argumento aí é um argumento antigo. Um argumento que tem história na humanidade. Tanto é que o Sr. Shiva falou que ele reverenciava o tempo todo Krishna, porque Krishna é tão poderoso, tão desconcertante, que Yanmaya Mohito Diya, Putra, Dara, Griha Adishu. Putra são os filhos, Dara é esposa e Griha Adishu é tudo que isso envolve. A vida de casado, Grihasta, chefe de família. O Sr. Shiva fala que nada enreda mais alguém nesse mundo, desvia alguém mais da busca da perfeição, do conhecimento da verdade que liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Isso aí é o Vedaishya Sarvairaham Eva Vedyo. Muito antes de Jesus Cristo, Krishna tinha falado há 5.000 anos, Jesus Cristo falou há 2.000 anos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso mesmo. Vedaishya Sarvairaham Eva Vedyo. Eva Vedya. Eu sou a verdade última, absoluta, que deve ser perseguida, deve ser buscada, deve ser entendida. E não existe nenhum outro propósito mais para ninguém a não ser esse. Krishna falou. Aí. Conhecer a verdade que liberta. Então, para quem está envolvido na vida de casado, em casa, na Grihastha Ashram, ou como chefe de família, muito mais difícil ainda se dedicar a isso, pensar que eu tenho chance de ter uma vida voltada para a autorrealização, desenvolver realmente um relacionamento amoroso com Deus, compreender Deus em última instância e servir a Deus o tempo inteiro. Como? Se eu tenho que servir minha família, minha esposa, meus filhos, minha casa, minhas coisas. Como?
né? Difícil. Como que eu vou fazer isso? Então, para nos dar esse exemplo, a gente lá terminou hoje de manhã o capítulo do Bhagavatam, que a gente estuda de manhã, que fala que é o ser humano perfeito, como se desenvolver uma civilização perfeitamente. E nesse capítulo aí, tem um dos Pandavas, o irmão de Arjuna, que é esse que está ouvindo tudo isso de Krishna, Yudhishthira Maharaja, ele pergunta para o maior dos pregadores, para o grande sábio Narada Muni. Ele fala: Narada, como que eu faço? Eu não tenho chance, né? Eu sou chefe de família, eu sou casado, como é que eu vou alcançar a perfeição? Não tenho tempo para isso, não tem como. Realmente, para mim que sou casado, não tem salvação, estou perdido, né? E aí Narada Muni vai explicar. E Narada Muni explica detalhadamente para Yudhishthira Maharaja, que também é outro teatro. Ele sabia assim muito bem o que ele estava querendo saber, mas só para nós podermos ser informados. Então tem essa conversa no Bhagavatam. Narada Muni fala ao Yudhishthira, existe um processo muito prático, muito fácil, muito simples, mas direto, que corta caminho e que é muito eficiente para qualquer um se salvar. Qualquer um. O Sr. Shiva falou: Yamaya Mohitodiya Putradara Grihadishu Madhyanti Nimadhyanti Prashakta Vridinar Nave. Vridinar Nave é o oceano das misérias materiais, esse mundo material, esse universo cósmico material. Ele fala que aquele que está realmente envolvido nessa consciência de preocupação com esposa, filho, o lar e tudo que isso envolve, certamente fica flutuando na roda do samsara através de atividades influenciadas por ignorância, paixão e bondade em diferentes corpos. Ora é um semideus que estava na bondade porque fez atividade piedosa, está lá em cima, na flor da água do oceano das misérias materiais. Ora está no meio como um ser humano, ora está lá embaixo como um vegetal, como uma alga, como uma formiga insignificante, e fica girando. E a roda do samsara é assim: quem está lá embaixo, Nimadhyanti, pode ficar tranquilo que vai subir naturalmente, vai se tornar uma adiante. E quem está lá em cima pode ficar também com a barba de molho, porque pode descer, vai descer com certeza. Uma adiante e Nimadhyanti, a roda do samsara fica girando assim. Então hoje eu sou um ser humano, amanhã eu posso ser um macaco, um cachorro, uma formiga. Posso também ser um semideus, posso ser um peixe, pode ser um tigre, depende da modalidade que a gente se enquadra. Então Krishna fala que o que impera nesse mundo material são as influências de Tamaguna, Rajaguna e Sattva-guna. Agora o ser humano, Krishna está falando aqui, a Suprema Personalidade de Deus disse: aqueles que fixam suas mentes em minha forma pessoal e sempre se ocupam em adorar-me com grande fé transcendental. O ser humano, ele vive por causa da fé. Por causa da fé. Quem viveria sem fé? O que se faria sem fé? Não é assim? Por isso que esse negócio de ateísmo é uma balela. Isso é uma balela terrível. Ateu mesmo é aquele que sempre fala: Deus que me ajude eu ser
alguém que não acredite neles. Né? A fé, ela é, Krishna explicou no capítulo de visões da fé, ela é dividida de acordo com os modos da natureza. Fé em ignorância, fé em paixão, fé em bondade. Agora, fé, todo mundo tem. Se a gente disser que não dá para buscar esse Deus que esse Hare Krishna está falando aí porque eu não tenho fé. Mentiroso, porque tem. A fé é inerente à alma. A fé é inerente à alma. Existe alma, existe fé. E nós somos almas, logo somos fé. Então, eu não tenho fé em Deus. Porque está de má vontade. Porque tem fé num monte de outras coisas. Tem fé na energia ilusória de Deus. Tem fé no emprego, tem fé no patrão, tem fé na riqueza da família, tem fé na beleza corpórea, tem fé na educação material, tem fé num monte de coisa falível, mas tem fé. Agora, fé em Deus é fé em algo infalível. Né? Então isso é fé na bondade. Tem fé nos elementares, nos fantasmas, nos espíritos. Tem fé nos semideuses. Tem gente que adora Ganesha para ganhar dinheiro. Tem gente que adora Shiva para desenvolver poder, ganhar dinheiro também. O Sr. Shiva se satisfaz muito facilmente. O Sr. Brahma, o Criador, para ter boa saúde. Tem vários tipos, tudo isso é fé. E se alguém disser, não tenho fé mesmo, prova para mim. Alguém sem fé não sai do lugar. Acabaria, não tem como. Né? Por que alguém entra no carro aqui e sai aí pela rua? Porque ele tem fé que está tudo sendo vigiado, tem os caminhos certos para ele ir aonde ele está querendo chegar e que ele vai chegar, tudo isso é fé em tal lugar. Por que alguém entra num bar, numa lanchonete e fala, dá um refrigerante aí? Porque ele tem fé que existe um órgão que fiscaliza aquilo, que ele vai tomar algo autorizado, não vai tomar veneno. Porque se ele ficar desconfiado, ele não vai fazer mais nada. Mas que esse Prabhu está falando uma coisa tão lógica, é óbvio isso aí, claro. Óbvio, só que tem gente que já tomou veneno e morreu. Ou não? Tinha fé que estava... Uma vez, eu me lembro, isso aí faz uns anos, bons anos já, mas talvez alguém se lembre aqui, que na Praia Grande tinha um cara vendendo, sabe aquelas coisas de nordestino? Vendendo cachaça com cobra dentro. Porque eles falam que essa era o bicho mesmo e tal. E uns caras tomaram e morreram. Tomaram e morreram. Está acostumado a tomar. Outras vezes tomaram e não morreram. Né? Então tem o porquê da fé. Né? Em Pirajuí, que eu sou do interior aí, eu me lembro que eu era criança, os caras enchiam a cara e tal, e saíam para caçar rã. Aí começaram a comer sapo, e começou a morrer gente. Porque chapado, né, sapo e rã, vamos lá, já vai todo mundo, já prepara e foram, e começa. Então tem tudo isso, mas o cara acredita que não, estou caçando a minha rã, vou comer a minha rã e tal. Aí, ó. Né? Fé. Tudo é movido pela fé. E Krishna está explicando. Tem que fixar a mente na pessoa que sou eu, mas com fé transcendental, com fé sublime. Então, com fé minimamente em Sattva Guna, na bondade, não na ignorância nem na paixão. A fé na ignorância leva a gente para um caminho que a gente perde a vida humana. A fé na paixão faz a gente ter uma vida de metas que, se eu não terminar agora, eu vou ter que voltar para concluir depois. Então eu continuo nascendo no mesmo nicho familiar, no mesmo meio que eu estou apegado ali, porque eu tenho que voltar aqui para concluir meus planos. E a fé na bondade.
eleva a planetas celestiais aos semideuses. Mas é só a partir da fé na bondade que nós temos sensatez para entendermos esse assunto aqui, a bondade pura, a fé transcendental. Shradaya Parayopetas. A fé transcendental, senão nós não vamos entender nunca que existe uma fé transcendental, só se nós estivermos no caminho certo. O caminho certo é Deus como a pessoa suprema, a pessoa última, o objeto último do nosso amor. Tanto é que Krishna falou, Arjuna, Yantideva, Vratadevi, Pitridjan, Yantideva, Vratadevi, Pitrinam. Como é? Como é esse verso? Yantideva, Vratadeva, Pitridjanti, Priti, Vrata, Bhutani, Janti, Bhuteja, Janti, Madhya, Dinopimã. Ele falou, quem, por causa da fé, né, adora fantasmas e espíritos, e está cheio, né? Na Bahia, no Rio de Janeiro, qualquer despacho, quem adora fantasmas e espíritos, faz sacrifício até para eles, vai ter com esses seres, vai ficar entre eles, o mundo das trevas aí, vai ficar. Isso é adoração no modo da ignorância, fé na ignorância. Quem adora os antepassados, os membros familiares, os ídolos mundanos, as pessoas que, quando eu crescer, eu quero ser igualzinho a ele, de Avyat, Achariti, Shrestha, Tatat, Teveteru, Janaha. Quando eu crescer, eu quero ser igualzinho. Ele passa a vida pensando isso, abandona o corpo assim, pronto, vai ficar nessa. Nasce entre essas pessoas que ele adora. Os antepassados, os membros familiares. Continua preso ali. Quem adora os semideuses vai até os planetas celestiais ou nasce entre os semideuses. Mas Krishna fala que esses três tipos de adoração é ignorância. Por quê? Porque Yanti Madhya Dinopimã, mas aquele que me adora como a pessoa suprema, esse viverá comigo. Então, de novo, voltamos no ponto aqui. Primeiro, nós temos que entender como trabalhar a nossa fé para ela chegar, pelo menos em Sattva-guna, para depois virar Vishuddha Sattva. Fé, Shraddha, que é fé, Shraddhaya, para transcendental, para Yopetas. Fé transcendental. A pessoa suprema é a transcendência suprema. Então nós temos que buscar meditar em Deus na sua forma pessoal, desenvolver a nossa fé num relacionamento amoroso com Ele, que um dia vamos voltar a nos relacionar eternamente com Ele no mundo espiritual e nunca mais vamos ter que enfrentar esse universo cósmico de ignorância e misérias. Então essa é a meta para todo ser humano. Então Yudhishthira Maharaj falou, tinha esquecido já, mas não esqueci não. Voltar, como é que eu faço como chefe de família para ter uma vida assim, para voltar para a perfeição, viver conectado com a pessoa suprema? Então Narada Muni contou, inclusive, uma história dele. Falou, o rei Yudhishthira, até eu, Upabhárana, como Gandharva, em Gandharva louca, Upabhárana, uma vez os Prajapatis, os progenitores da humanidade e os semideuses, resolveram fazer uma assembleia e algumas horas de Kirtana. Kirtana não sei quantas horas lá. Vamos glorificar Krishna. E eu fui para lá porque, poxa, eu era um Gandharva belíssimo. Gandharva é habitante de Gandharva louca, planetas celestiais, cantores celestiais, músicos mesmos, tocam mesmo. Né?
O lamúrio é tão violento que ele vibra o som dele, da vina dele, e através do som do instrumento dele, ele se desloca por todas as partes do universo, tanto material quanto espiritual. Então, o poder desse músico transcendental. Então, ele era um Gandharva chamado Babahana. E estava em Gandharva Louca lá, e teve essa convenção, e convidaram, os semideuses convidaram, e os Prajapatis convidaram, o Babahana vai cantar, porque ele é o melhor aí, ele é o mais belo, ele vai cantar. E ele veio e foi cantar. E ele contando essa história para Yudhishthira Maharaj. Aí ele falou que eu estava no meio de pessoas super influentes, os Indra, o rei dos céus, o tesoureiro do tesouro dos planetas celestiais, o Coveira, estava ali com todo mundo, só a nata, os mais opulentos semideuses, o rei dos céus, Indra, os mais poderosos. Eu estava ali e acompanhado das mocinhas dos planetas celestiais, as apsaras, as moças mais lindas do universo cósmico material. Aí eu dei uma viajada, eu falei, puxa, eu sou o cantor aqui, aí eu comecei a fazer um kirtana assim, olhando para elas, ao invés de lembrar de Deus, de Krishna. Kirtana significa glorificar Krishna. Kirtana significa cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, o mais puramente possível, da maneira mais introspectiva possível. Então, eu estava ali, e aí, poxa, eu belíssimo, as mocinhas todas me olhando, eu toco pra caramba, canto pra caramba, cantando, tocando, e aí eu, poxa, não quis deixar passar batido, glorifiquei os semideuses, glorifiquei toda a assembleia ali, e assim, vendo que as mocinhas me contemplavam, aí eu toquei mesmo, e com isso as pessoas santas, os progenitores da humanidade, os Prajapatis e os semideuses olharam e falaram, ó, você não serve para fazer um canto de glorificação a Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Está contaminado. Portanto, imediatamente torna-te um Shudra. Caia da sua posição excelsa de Gandharva, dos planetas celestiais, e nasça como um Shudra, desprovido de beleza, um trabalhador braçal, pesado mesmo, e vai ralar. Aí ele nasceu como filho de uma Shudrani, uma senhora diarista, só que na casa dos santos, das pessoas santas, dos sábios. E ele passou uma vida lá assim com ela. Nasceu ali e tal. E ele ouvia o tempo todo as pessoas santas falando desse assunto, da glorificação da pessoa suprema, da importância do relacionamento amoroso com a pessoa suprema, da importância de expandir isso, fazer mais gente saber disso. Ele ficou molequinho ali, mas foi crescendo, e filho da criada ali, da Shudrani, que cozinhava e servia todo mundo, e ele ajudava a mãe dele, né? Ajudava a mãe dele, levava praçada para os sábios, e volta e meia sobrava alguma marra nos pratos, alguma coisa, e ele, comia, e só foi se purificando, tomando os restos das pessoas puras, ouvindo as mensagens das pessoas puras, ouvindo Krishna Katha, ouvindo o que nós temos que ouvir, ouvindo tudo isso. Aí ele falou que essa associação dele, que na verdade foi uma maldição, acabou sendo a maior bênção, porque ele foi conviver com pessoas santas e foi participar de Narayana Katha, Krishna Katha, Kirtana, verdadeiro, puro, poderoso, e que, por causa disso, logo no próximo nascimento dele,
no outro milênio, quando o Senhor Brahma de novo se manifestou, ele acabou nascendo como filho do Criador, filho de Brahma, que é o Narada Muni. Então ele está contando essa história para Yudhishthira Maharaj e falando, veja a importância da associação com pessoas sérias, com pessoas santas, com pessoas centradas, com pessoas realmente inteligentes e puras. Veja a importância do glorificar dos santos nomes de Deus puramente. Por que nessa era o único processo que funciona é Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare? Porque agora todo mundo aqui é pior do que o Narada Muni caído, como o Gandharva caído, o Pabharana que virou o filho da criada. Todo mundo é Shudra. Todo mundo é Shudra. Então esse processo Dharmaste, Dharma, ocupação, processo, religião, tudo isso significa Dharma. Ocupação, processo, religião, sistema religioso. Dharmaste, Grihamedio. Grihamediar é aquela pessoa que está demasiadamente envolvida com os afazeres materiais. Por quê? Porque é chefe de família, é casado, é grihasta. Então, Narada Muni falou para Yudhishthira Maharaja. Foi o verso que a gente viu hoje de manhã aqui, esse verso. Por coincidência, não foi, Hanu? Lembra? Hanuman! Nossa! Foi o verso que nós vimos hoje de manhã aqui. Lembra ainda ou não? Ou já esqueceu? Dharmaste Grihamedio Varnita Papanashana. Grihasto, casado, a vida de casado. Jena Padavim e Ansha, aí o sannyasi. Ansha Sunyasam Miyat. Sunyasam Miyat. Yat quer dizer obter, conseguir. Ansha, Anja, quer dizer de maneira muito fácil, de maneira muito simples. Yudhishthira Maharaj falou nesse verso para Narada Muni. Narada Muni falou para Yudhishthira Maharaj. Esse processo de cantar, ouvir o santo nome de Krishna, ele é tão poderoso, que através do canto, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Até mesmo esses que estão nessa posição mais complicada, mais difícil, os grihastas, até mesmo um chefe de família que está envolvido com ocupação material, com compromissos materiais, até mesmo o grihasta consegue, obter é iat, o final do verso, obtém o mesmo resultado alcançado por aqueles que estão na ordem de vida renunciada. Ou seja, e Prabhupada explica no significado, não é qualquer sannyasi, não é qualquer um que está na ordem de vida renunciada. O que alcançou a perfeição da ordem renunciada, o melhor dos sannyasis, o sannyasi perfeito. Esse processo de cantar o santo nome, de pregar os santos nomes, de ouvir os santos nomes, é tão poderoso que através dele até mesmo um chefe de família obtém o mesmo resultado que
é alcançado por alguém que está na ordem renunciada da vida, um sannyasi. E depois ele ainda fala assim, Panashana quer dizer comparar com todos os pecados. Ele fala assim, acabo de te explicar, Yudhishthira, o processo mais elevado, mais eficiente de religião. O processo de Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama, Hare Hare. Cantar o santo nome de Krishna com seriedade, com introspecção, com devoção, e ainda que seja alguém que está envolvido com a vida familiar, se for sincero, se persistir, se insistir, se continuar cantando, se tiver muito cuidado nesse canto, alcança o mesmo resultado que só um sannyasi perfeito alcançou. Não é qualquer sannyasi. O sannyasi que alcançou a perfeição. Tal grihasta também alcança. Então, poxa, querem saber por que o Senhor Chaitanya falou Hare Nama, Eva Kevalam, Kalu, Nastyeva, Gatina, Gataha? Por que ele disse que nessa era, a era de Kali, a era das desavenças, a era da hipocrisia, a era do ferro, só o cantar do santo nome salva? Só esse processo de religião pode dar a salvação? Por quê? Porque em Satya Yuga, na era do ouro, existia processo, a meditação transcendental. Na Treta Yuga, existia processo, a execução de sacrifícios. Em Dwapara Yuga, a era do ouro, a era da prata e a era do cobre. A era do cobre, existia o processo de adoração a Krishna, adoração do altar. Mas na Kali Yuga não tem processo, que é essa era que nós estamos vivendo. Então, o único processo que seria eficaz mesmo, porque é eficaz, mais eficaz em qualquer era, é aquele que, imaginem só, salva até um chefe de família enredado com compromissos materiais, o que dizer do resto? Alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vê então que essa essência, a essência de todas as religiões, assim, a devoção a Deus, porque Jesus também comentou sobre isso, assim, a devoção a Deus. É, porque a devoção a Deus é a nossa posição constitucional eterna no mundo espiritual. De qualquer um. De qualquer alma. Mesmo que ela esteja agora num corpo aí de lagartixa, a posição condicional daquela alma que agora está naquele corpo em ignorância, na verdade é de serviço amoroso a Deus no mundo espiritual. O dia que ela voltar, agora anima adiante, ela está lá embaixo, adiante, como um ser humano, se ela cair a ficha, que agora ela deve correr atrás desse prejuízo, ela pode conquistar essa perfeição da vida, a volta ao lar, a volta ao Supremo, o fim do ciclo de nascimento e morte, sair da roda do Sansara. Qualquer um, qualquer alma. Porque todas as almas são iguais, Satit Ananda, eternas, plenas de conhecimento e bem-aventurança. Então não tem ninguém que possa argumentar que não dá. Por que não dá? Será que não dá para começar, às vezes cantar, às vezes dançar, às vezes cozinhar para Krishna, se for possível sempre só cozinhar para Krishna e só tomar o que já foi oferecido a Krishna, melhor ainda. Isso é perfeito, viu? É o que salvou Narada Muni mesmo, na verdade, foi o resto da praçada dos sábios que ele comeu. E ler livros sobre Krishna, ouvir sobre Krishna Katha, sobre Krishna, vir ao templo, limpar o templo, fazer da sua casa um templo, limpar o altarzinho, adorar, cantar. Será que não dá? Claro que dá. Todo mundo pode. Qualquer um pode. E isso é a perfeição da ocupação. Essa ocupação aí, essa sim, nessa era, funciona e ela está sempre na plataforma liberada, na plataforma de Samadhi. Na plataforma de Samadhi, na plataforma da bem-aventurança constante.
Os devotos sinceros vivem indiferentes a essa existência material, embora dentro dela, porque estão completamente centrados no que estão fazendo. Estão sabendo que eu não posso me esquecer que eu sou um servo eterno de Krishna, eu não posso me esquecer de que eu tenho que desenvolver meu relacionamento amoroso e eterno com Deus. Essa é a perfeição da existência. Pronto. Pronto. E não importa, é qualquer um. Qualquer um. Grihasto Jena Padavim. Padavim quer dizer a posição que você está, não importa. Jena é através dela, através da qual você vai. Mesmo como Grihasta, Anjasan. Muito facilmente ia obter, conquistar aquilo que só os sannyasis muito sinceros, muito honestos conquistam. Brahma Gyana, conhecimento espiritual. E mais que isso, ocupação com conhecimento espiritual. Ou seja, serviço devocional, devoção por Krishna. Qualquer um pode, em casa. Claro que o Sr. Chaitanya recomendou 5 itens imprescindíveis para se desenvolver essa consciência, independentemente de ser Grihasta, Vanaprastha, Sannyasi ou Brahmachari, ou Shudra, ou Vaishya, ou Kshatriya, ou Brahmana. Brahmana, cabeça da sociedade, Kshatriya, a classe administrativa, e Vaishya, a classe produtora mercantil, e Shudra, a base da pirâmide, a classe trabalhadora. Brahmachari, o estudante celibatário, Grihasta, o chefe de família casado, Vanaprastha, quem está se retirando da vida de casado para viver só para a verdade, e Sannyasi,